Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem está feliz com o Senhor nessa noite? Glória a Deus. E o Senhor está feliz com você? Eita Deus. Aleluia. Quando você adentrou aqui nessa noite, quando você se propôs em vir à casa do Senhor, como estava o seu coração? Como estava a sua mente durante todo esse dia? Como estava a sua vida diante do altar do Senhor? Porque nós adoramos, nós louvamos, servimos a Deus. Não é somente aqui, neste templo, em quatro paredes, mas é aonde quer que nós possamos estar. Em qualquer momento do nosso dia, nós devemos estar andando, estar trilhando, estar firmados na rocha que é Cristo Jesus. Aleluia. E graças a Deus, porque mesmo se por algum momento, algum instante, algo nos faz pisar na banana, dar uma escorregada, ou muitas vezes dizer algo que não convém, ou pensar, nós temos essa oportunidade aqui neste momento, que você está aqui, de apresentar a sua vida ao Senhor como um sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus, que é um culto racional. Aleluia. Então feche os seus olhos nessa noite, vamos estar orando e diante de tudo aquilo que você passou nesse dia, nessa semana, nesse mês, que você tem vivido, apresente a Deus a sua vida. É o sacrifício que agrada ao Senhor, é o seu culto racional. E o inimigo, o mundo, tenta impedir que nós façamos isso a Deus, apontando as nossas falhas, apontando os nossos erros, apontando os nossos defeitos. Mas o sangue de Jesus nos cobre, nos purifica. Aleluia. E Jesus, como nosso hoje advogado, Ele diz: Pai, esses são os meus filhos, esses são aqueles por quem eu morri. Então o Senhor, Ele ouve a sua voz, a sua oração. Fala com o Senhor nessa noite. Pai querido e eterno, graças nós te damos, Senhor, por mais uma vez termos a oportunidade, através da sua graça, da sua mão, do seu amor para conosco, ó Pai, de estarmos aqui nessa noite reunidos para adorar, bendizer e engrandecer ao seu nome, Pai. E é claro, Senhor, também necessitados que somos, viemos aqui para pedir, ó Pai, que as tuas mãos possa continuar sobre as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, fala conosco através da sua palavra, Senhor. Usa, Senhor, aqueles que vão fazer uso da tribuna, Pai. E que tudo que venha acontecer aqui nessa noite seja para honrar e engrandecer ao teu santo e glorioso nome. Assim nós oramos, te pedimos em nome de Jesus. E a igreja dê um aplauso ao Senhor. E pode cumprimentar esse irmão que está ao seu lado, desejando um culto de bênção, um culto de vitória, com alegria. Se você entrou triste aqui nessa noite, o Espírito Santo de Deus está aqui para te trazer alegria. Aleluia. Creia que o Senhor está aqui. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Os irmãos podem se assentar. Diácono Tiago estará louvando a Deus com os hinos da harpa cristã. Aleluia. A graça e a paz, igreja. Quem está feliz de estar aqui essa noite? Aleluia. Vamos estar louvando o número 509 da harpa cristã. Do Jordão passamos unidos e entramos no céu
céu veremos lá, com a areia da praia os remidos. Ó, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando vimos o salvo do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, ó, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Ó, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrar aos seus pés adorarmos, ó, que gloriosa vista será. Só a igreja. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Aleluia. Ainda louvando o número 545. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu ressurgiu e vivo com o Pai está. Declara isso aqui essa noite, querido. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, tremor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida
enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei à glória, o meu Jesus que vive está. Só a igreja. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, tremor não há. Mas eu pensei, Gostaria que a igreja se colocasse de pé em nome de Jesus. que está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Agradeço aí a oportunidade das palmas bem alegres para Jesus. Ei, glória a Deus. Irmãos, os irmãos já estão, ó, igreja ensinada, né, pastor? O presbítero Fábio Heber vai estar fazendo a leitura oficial dessa noite. Amém, meus irmãos. A graça e a paz a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro Deuteronômio, do capítulo 22. E verso 1. Não é o Júlio Trovão, mas é o Fábio, normal mesmo, é que a garganta está ruim de novo, viu, meus irmãos? Então tem que dar uma engrossada para... senão não vai sair nada. Deuteronômio, no capítulo 28, e verso 1. Amém, meus irmãos? Deuteronômio, capítulo 28, e verso 1, diz assim: E será que se ouvir a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, e o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, o teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo.
Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. E o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, ferido diante de ti por um caminho, e sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. E o Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor, o teu Deus. Amém, meus irmãos? Quem carece de oração, glória a Deus, oremos ao Senhor. Amado Deus e soberano Deus, eterno Pai, graça nós te damos nessa noite, porque até aqui o Senhor tem guardado a cada um de nós. Pedimos a tua graça sobre este lugar, a presença do teu Espírito Santo. Fale com o teu povo através daquele que irá fazer menção da tua palavra, ó Pai. Receba também, Senhor, os louvores que serão entoados aqui nesta noite, e que cada um daqui possa sair não da maneira que entrou, mas de uma maneira especial, aonde a tua palavra, a tua bênção irá sobre a vida de cada um desses que estão aqui nesta noite. Também, ó Deus, aquele que não pôde vir por motivo de saúde, alcança, Senhor, a vida dele, ó Pai, porque é isso que nós te pedimos, e a tua palavra diz que o que é ligado na terra é ligado no céu, e nós ligamos a graça nesta noite, e a tua bênção sobre as nossas vidas, e é o que nós te pedimos, e te agradecemos no nome de Jesus, amém, e uma salva de palmas para Jesus. Ainda de pé, grupo de louvor com a oportunidade de continuar conduzindo a igreja em louvor, a louvar a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar adorando e exaltando o nome santo do Senhor. Vamos continuar adorando e exaltando o nome santo do Senhor. Forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá
nuvem que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Sozinho nessa guerra está comigo o braço forte do Senhor. Declara isso aqui essa noite. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz é o mesmo que brada do alto, não temas, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvem que trazem chuva de bênção. Ouça escape, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvem que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. Levanta as mãos para o alto, querido. Declara assim comigo. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Um escape e um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Um escape e um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Um escape e um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Um escape e um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Oh, sem demora, a cura vem. Oh, Aleluia. Declara assim comigo, igreja. em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de adorar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar.
um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Aleluia, agradecemos a rica oportunidade, palmas e alegre para Jesus. Os irmãos podem se assentar. Vamos nesse momento estar ofertando e dizimando nessa noite. Se há algum dizimista, pode estar vindo aqui à frente, à direita. Você que vai ofertar, esteja preparando o melhor que o Senhor colocou no seu coração para ofertar a Ele nessa noite. O presbítero Francis vai estar recebendo os dízimos, nossos irmãos. A nossa irmã Juliana estará louvando a Deus, enquanto nós vamos estar ofertando ao Senhor. E como é muito bem ensinado aqui, pela palavra de Deus, que nós devemos ofertar com alegria ao Senhor. Faça de bom coração, conforme a palavra de Deus nos ensina, nos deixou como modelo em Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo aos Filipenses, denominada, a carta da alegria, e é onde ele lembra muito bem ali, dizendo que foi a única igreja que durante o momento que ele esteve preso, que lembrou dele, e através de um servo, se não me engano foi Epafrodito, que levou até ele uma ajuda substancial mesmo, que ele estava precisando, ele estava ainda preso. E de tantas igrejas que Paulo passou, instituiu pela graça de Deus, ele cita nessa carta que foi a única igreja que o abençoou, que pensou nele dessa maneira, e que um irmão teve coragem de fazer tal ato, de enfrentar Roma, para fazer isso. Então a gente vê como modelo para as nossas vidas, que nós precisamos sim ofertar, porque através de diversas maneiras nós podemos ajudar, orando, intercedendo, ajudando num trabalho e também ofertando, porque há momentos que todos nós estamos propensos a passar e nós precisamos da ajuda um dos outros. Então oferta com alegria, que é para a obra do Senhor, amém? Feche seus olhos, apresente a sua oferta ao Senhor, vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, aqueles que vão estar ofertando, dizimando, ó Pai, pedimos a sua bênção, que o Senhor não deixe faltar nada, Pai, que seja o sustento, ó Pai, que todos nós precisamos a cada dia, Pai, como o Senhor sustentou aquele povo no deserto, dando aquilo que era necessário para que eles pudessem servir ao Senhor com alegria. Também aqueles que estão passando por dificuldade, desemprego, Senhor, tantas coisas, ó Pai, que sobrevêm em nossas vidas, Senhor, que o Senhor possa também com a sua graça estender, ó Pai, sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, ajudando em todos os momentos. Assim nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus, amém. Saúde, irmãos, com a graça e a paz, amém?
crente sorrindo, de repente pode até pensar que o crente 24 horas vive sem motivos pra chorar. Mas há uma diferença quando o crente enfrenta os problemas seus. É que o crente não chora pro mundo ouvir, ele chora pra Deus. Seu pranto no céu é ouvido e Deus se põe a responder. E mesmo que seja um gemido, Deus sabe qualquer gemido entender. E logo o Espírito Santo faz do coração um consolo sentir. Por isso é que o crente só chora pra Deus ouvir. Quem chora pra Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima do crente não agir. Oh, o céu se comove na hora que vem a vitória, e não há no mundo quem possa impedir. Uma lágrima pra Deus é uma frase, e só Deus tem o poder de interpretar. E o crente chora pra Ele porque sabe que Ele é o único que pode consolar. Aleluia, Jesus, santo é o teu nome, Deus. Seu pranto no céu é ouvido e Deus se põe a responder. E mesmo que seja um gemido, Deus sabe qualquer gemido entender. E logo o Espírito Santo faz no coração um consolo sentir. Por isso é que o crente só chora pra Deus ouvir. Quem chora pra Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima do crente não agir. Oh, o céu se comove na hora e vem a vitória, e não há no mundo quem possa impedir. Uma lágrima pra Deus é uma frase, e só Deus tem o poder de interpretar. E o crente chora pra Ele porque sabe que Ele é o único que pode consolar. Quem chora pra Deus tem resposta. Ver a lágrima do crente não agir. Oh, o céu se comove na hora e vem a vitória, e não há no mundo quem possa impedir. Uma lágrima pra Deus é uma frase. Aleluia, Jesus, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. As crianças venham aqui à frente. Vão subir para o departamento infantil. A professora
Tá lá em cima lá. Já está vindo já. Nossas crianças que tiveram aí cadeiras novas, estão todas felizes, tiveram uma noite do soninho, né? Que não só dormiram não, aprenderam também. Brincaram, se divertiram, aprendendo da palavra do Senhor. Um grande trabalho que é liderado aí pela Sandra tem feito aí juntamente com as irmãs que a ajudam. Um grande trabalho com nossas crianças. Gostaria de pedir para a Júlia estar orando. A Júlia do Francis vai estar orando essa noite. Estenda as mãos à igreja. Cumprimenta a igreja com a graça e a paz. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Abençoa a palavra, abençoa a professora, abençoa a aula e tudo o que vamos aprender. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Que bênção, né? Vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. O presbítero Gustavo vai estar nos trazendo a palavra de Deus nessa noite. Louvado seja Deus. Queridos, eu vos saúdo com a graça e paz do nosso Senhor Jesus. Quantos estão felizes nesta noite? Abra as vossas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu apóstolo João. Capítulo de número 12. Estarei lendo apenas o versículo de número 35 e o 36. João, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 35 ao 36. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Amém? Queridos, bem sabemos que nos seus 33 anos e meio, do qual o mestre, fisicamente falando, se fez presente sobre a face desta terra, aproximadamente há 2000 anos atrás, bem sabemos que no período de 3 anos e meio foi o seu ministério do qual ele se empenhou, se fundamentando, se embasando nos ensinamentos, nos estatutos, nos mandamentos do Pai e daqueles que até mesmo foi dado pelo Espírito. E queridos, Jesus, reconhecendo a causa, e causa não pequena esta, ele vai se empenhar ao ponto de até mesmo fazer com que ali o seu colégio apostólico, ele viesse a ser constituído, para que aqueles que iriam dar continuidade após a sua ausência, após ele ser assunto aos céus, eles viessem fazer isso com a luz divina da pessoa do Espírito Santo de Deus. Nesta ocasião aqui, o mestre dando os seus ensinamentos, dando as suas últimas instruções, para que eles viessem agora permanecer na luz. E que luz que era esta? Ele vai dizer no versículo 46, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E queridos, assim reconhecendo
a pessoa de Cristo como a luz do mundo, pois bem sabemos que aonde ela chegava, essa luz causava, fazia com que a diferença viesse se encontrar no ambiente. Bem sabemos, biblicamente falando, que quando a luz chega, aonde ela chega, as trevas têm que partir em retirada. E bem sabemos que por mais, biblicamente falando, que por mais que as trevas venham a partir em retirada, tem lugares que eles vão preferir mais as trevas do que a luz. Biblicamente falando, vamos nos deparar com o fato ocorrido com o endemoniado de Gadara. A luz ali chegou, e aquela legião partiu em retirada. Mas só que os gadarenos preferiram mais as trevas do que a luz. Olha só, mas só que Jesus deixou ali com a semente semeada, plantada, para que agora fosse para o campo, a qual ali Decápolis, se constituindo em 10 cidades, onde Gadara fazia parte de uma destas 10 cidades. Aquele campo agora onde ali, aquele homem que outrora era possuído pelas trevas, agora viesse fazer com que a luz viesse resplandecer. Por mais que ele viesse ali agora querer fazer parte do colégio apostólico, por mais que ele quisesse ele caminhar com a luz, Jesus vai dar uma direção para ele. Uma direção da qual Jesus até mesmo não ia deixar à mercê, não ia deixar ele só. Eu creio que uma partícula do Espírito Santo fora sobre a vida daquele gadareno, para que ele viesse fazer com excelência aquilo que o mestre o ordenou para fazer. Ele almejara adentrar ao barco e dar continuidade juntamente com Cristo e o seu colégio apostólico, mas a direção do mestre fora essa, a luz dera a direção: vai para a sua casa, para que em sua casa ele viesse testificar o que Deus fizera em sua vida, porque verdade é que é de dentro de casa que se inicia ali o testemunho do qual nós temos que dar, não é no mundo, mas sim dentro de casa e depois no mundo. E queridos, assim agora este gadareno, fazendo o que Jesus dissera, tomando a direção a qual a luz o dera, ele vai e vai com alegria, porque ele não estava só agora. Aquela palavra liberada, ela veio carregada de unção. E o que é unção? Unção é a presença do Espírito Santo de Deus, acompanhada agora com virtude, com poder, para que se ocorresse até mesmo dele se deparar com uma vida assim como ele outrora se encontrava, possuída pelas trevas, ele viesse ter autoridade agora para poder lidar com aquela situação, para que as trevas viessem partir em retirada. Queridos, e assim seguiu a história. Muitos conhecem os gadarenos ali expulsando Jesus, enxotando Jesus dali. Assim ele seguira ali o seu caminho, juntamente com os discípulos. Mas aqui voltando para o texto, queridos, um texto do qual fala muito comigo, do qual testifica de que por mais que o mestre hoje não se faz mais presente conosco fisicamente falando, ele dissera de antemão para os seus discípulos: eis que vou para o Pai, mas não os deixarei órfãos, eis que enviarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o qual iria fazer as mesmas coisas, iria realizar os mesmos feitos, sinais, prodígios, do qual o mestre realizara. E Jesus dissera: aquele que permanecer em mim fará coisas até mesmo maiores do que eu fiz, porque aquele que iria agora preencher a ausência do mestre, ele tinha capacidade também para realizar tudo, porque ele é Deus.
O Espírito Santo de Deus, a pessoa do Divino Espírito Santo de Deus, pessoa essa da qual nos dias de hoje eu vejo em uma triste realidade, da qual muitos não têm levado a sério, muitos até mesmo em chocarrice, têm até mesmo denigrido a imagem da pessoa do Divino Espírito Santo de Deus. Os irmãos muito bem sabem, nas redes sociais, de forma escancarada, atitudes de até mesmo de homens e mulheres, dos quais se dizem serem cristãos, servos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, mas só que denigrindo a pessoa do Divino Espírito Santo de Deus. Pessoa essa da qual o apóstolo Paulo vai dizer: não extinguai o Espírito Santo de Deus nas vossas vidas. E queridos, verdade é que o Espírito Santo de Deus não está compactuando com estas coisas. E se ele não está compactuando com estas coisas, verdade é que juízo, justiça virá sobre a vida dos mesmos que não estão levando a sério aquilo que Jesus falara para os seus discípulos, orientando: eu vou, mas ele vai vir, e ele irá fazer tudo aquilo que eu fiz, e irá vos lembrar também de tudo aquilo que eu vos ensinei. Olha só, para que assim eles não viessem ficar à mercê agora, com a ausência do seu mestre, porque os discípulos começaram a ficar agora atemorizados, com a direção da qual o mestre agora estava vindo com os mesmos de que ele iria se ausentar. Por um momento eles não estavam entendendo quando o mestre estava falando a respeito da sua ausência, porque teria que até mesmo se cumprir a missão do mestre aqui na terra. Tive alguns minutos compartilhando com o nosso querido amado presbítero Franci a respeito de que não houve condições para o mestre se entregar à morte e morte de cruz. Mas verdade é que para mim e para você adentrarmos as mansões celestiais, termos a presença do Espírito Santo de Deus, há condições, queridos. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não habita em templo sujo. Nós temos que estar de forma contínua nos purificando dia após dia. Somos santos no sentido de estarmos sendo separados das coisas deste mundo para agora viver conforme a vontade do Mestre. Agora, a santificação é o processo da qual tem que ocorrer na vida de todo santo agora de forma contínua, dia após dia. Processo esse do qual temos que manter até o soar da trombeta. Porque verdade é que não há super-homem e nem mulher maravilha no evangelho, no cristianismo. Por mais que houve homens e mulheres que fizeram história com Deus sobre a face desta terra, por mais que houve homem que fez com que do céu viesse cair fogo, por mais que viesse ali ter homem que segundo a sua palavra não choveu, mas também foi homem do qual era sujeito das mesmas paixões a qual eu, a qual você, nós estamos sujeitos, das quais até mesmo se não tomarmos cuidado e deixarmos nos ceder pelas mesmas, iremos fazer com que a pessoa do Espírito Santo de Deus venha se entristecer. E queridos, verdade é que Ele tem ciúmes de mim e de você, mas não é aquele ciúmes doentio, né? Humanamente falando, que às vezes nós nos deparamos aí fora. Não, queridos, Ele não aceita dividir, espiritualmente falando, eu, você com ninguém. O Espírito Santo, Ele não aceita, queridos, porque é até mesmo Ele que vai nos apresentar diante do noivo, e Ele não quer apresentar uma noiva de qualquer jeito, com as suas vestes manchadas, com as suas vestes até mesmo de forma não agradável ao noivo, porque tem que ter as vestes conforme está sendo exigido.
E o Espírito Santo de Deus, da qual aqui eu apresento nesta noite, que não deixa os seus desamparados, mesmo com a ausência do Mestre, o Deus Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Queridos, Ele foi enviado, e assim como os profetas outrora dissera ao seu respeito, assim como também dissera a respeito do Mestre, tudo foi se cumprindo, tudo foi se realizando, para que se cumprisse as Escrituras. Tanto foi dito a respeito da vinda daquele que prepararia o caminho para a vinda do Messias, como também havia aqueles que diziam a respeito do Messias que iria vir, como também tinham aqueles que profetizaram a respeito do Espírito Santo de Deus, da descida do Espírito Santo de Deus, onde toda a carne seria ali cheia do Espírito Santo de Deus, ao Ele repousar sobre a vida dos mesmos. E queridos, Ele veio para habitar em nós, para fazer em nós a sua morada. E nós, como templos, morada do Espírito Santo de Deus, não podemos nos deixar nos levar por estes últimos dias da igreja que estamos vivenciando nesta terra, pelas coisas das quais está fazendo com que as trevas venham se encontrar cada vez mais entrelaçadas, aonde ela não deve se encontrar, que é até mesmo no meio do povo de Deus, porque a luz e as trevas não têm comunhão. Assim como o Espírito e a carne, ambos militam um contra o outro, o Espírito Santo milita contra a carne milita contra o Espírito, a luz e as trevas não é diferente. Mas para que isto venha a ocorrer de fato, queridos, a luz venha a resplandecer e venha a prevalecer em nosso meio, em nossas vidas, em meio ao nosso lar, em meio ao nosso vínculo, da qual temos secular, porque assim como foi dito, eu lembro muito bem pelo nosso pastor presidente, pastor Marcos, a respeito daquela experiência, a qual nos trouxe, né, aquela satisfação, aquela alegria de pessoas olhar para nós, nos contemplarmos e falar: você é diferente, eu vejo uma luz em você, você é cristão, você é evangélico, porque nós comportamos a presença de Deus na pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós somos vasos, das quais temos em nós tesouros, foi depositado dentro de nós tesouros, da parte de Deus, da pessoa do Espírito Santo de Deus. E essa diferença, queridos, não é momentânea, não tem que ser momentânea, porque muitos outrora eram sim reconhecidos por muitos aí fora, até mesmo pelas trevas, mas só que nos dias de hoje não são mais reconhecidos como era outrora. E por quê? Porque extinguaram, apagaram, estão apagando a chama do Espírito Santo de Deus em vossas vidas, e nós não podemos até mesmo apagar esta chama, não podemos até mesmo fazer com que esta luz, esta presença que habita em nossas vidas venha se retirar, e de que por mais que ela venha se retirar, ela não vai voltar para o céu, porque ela foi enviada para ficar, não chegou o tempo dela voltar para o céu, porque assim quando a igreja for retirada, ela também será retirada. Mas não é porque ela será retirada que Deus não está no controle, perdeu o controle da situação, porque Ele é onipresente. Ao mesmo tempo que a igreja, juntamente com a luz divina do Espírito Santo, nós iremos nos encontrar no céu, a onipresença de Deus, ela não passou agora a ser limitada, por mais que a ira, o juízo de Deus estará ocorrendo sobre a face desta terra, Deus estará no controle da situação. E nós temos que reconhecer, queridos, temos que reconhecer que esta presença é algo que nos vai trazer sim
o benefício da qual nós não podemos abrir mão, que é o de termos a garantia, o selo, de que no soar da trombeta, após os mortos ressuscitarem primeiro, nós, ao encontro do noivo, em meias alturas, ao sermos transladados, ao passarmos por um período ao encontro do noivo, de transformação agora desse corpo corruptível para um corpo incorruptível, aonde iremos obter as vestes das quais nós iremos ter a bênção, o privilégio, a satisfação de poder contemplar como é de fato o Mestre. E Ele vai dizer: vinde benditos do Cordeiro, para aquilo que fora preparado desde a fundação do mundo. Iremos adentrar hoje, nós ceiamos em memória de Cristo, segundo a sua ordem, a Santa Ceia, da qual, assim como Ele dera ali a ordenança para os seus alunos no seu colégio apostólico, para que viesse fazer em sua memória, até que Ele viesse, para nos buscar e nos conduzir até as mansões celestiais, para agora cearmos as bodas do Cordeiro. Assim, os apóstolos deram continuidade e chegaram até nós, e por nós permanecermos na doutrina da qual fora fundamentada em Cristo e passada para os apóstolos, e assim nós nos fundamentamos também, porque é onde temos que nos encontrar fundamentados, embasados, alicerçados na doutrina da qual fora deixada pelos apóstolos, dada pelo Mestre. Queridos, é algo que vai ser maravilhoso se assim permanecermos de forma contínua, buscando esta presença, para que nós vamos ser cada vez mais cheios, porque é a orientação da qual a palavra nos dá, para que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Não é porque desceu em Pentecoste, agora não há mais necessidade, nos alcançou, agora não há mais necessidade de agora buscarmos, assim como os nossos irmãos ali, os apóstolos, os alunos do Mestre, buscaram, a qual Ele dera ordenança, ficar em Jerusalém, para que do alto sejais revestido de poder, e ali ficaram buscando, até que foi dado, foi descido dos altos céus. Nós temos que também continuar buscando, queridos, não pode parar, não podemos cessar, porque na medida que nós até mesmo viemos fazer algo que venha entristecer a pessoa do Espírito Santo de Deus, ele vai se afastar de nós. Por isso que muitos nos dias de hoje não têm mais desfrutado desta presença, desta luz gloriosa, ao ponto de onde ele e ela chegar a fazer diferença, de pessoas falarem: você é diferente, eu sinto algo em você, de que você é diferente. O Espírito Santo, ele vai ficar ao lado dos mesmos, anseiando uma nova oportunidade para voltar e fazer morada naquela vida. Na medida que nós dermos um passo, ele também vai dar o passo, mas enquanto aonde ele tem que habitar, tem que permanecer, ele não vai estar habitando. E Deus, ele não é um Deus de confusão, irmãos, e nem de desordem, mas sim um Deus de ordem e paz. Não tem como falarmos que uma pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus, e até mesmo o seu testemunho de vida, até mesmo os seus feitos, o seu caráter não condiz como a palavra até mesmo nos orienta, nos ensina, nos admoesta, nos exorta, para que assim nós venhamos fazer tudo de conformidade ali com Jesus Cristo, para que nós venhamos agradar o Espírito Santo de Deus, porque o Mestre, ele fez a sua parte, e ele relatara para os discípulos que com a vinda do Espírito Santo, ele iria relembrar, ele iria ajudar, lembrar tudo aquilo que o Mestre ensinou. Então, por mais que hoje também temos que reconhecer e dar a honra devida para a pessoa do Espírito Santo de Deus, não podemos também desprezar e menosprezar a pessoa do Mestre. Por mais que o seu ministério fora de 3 anos e meio, e o ministério do Espírito Santo de Deus, vou dizer assim em minhas palavras, está perdurando
por um período maior, porque há esta necessidade. Porque assim como o mestre cumprira ali a sua missão, concluindo a sua missão, agora o Espírito Santo vindo para fazer a sua missão, a sua parte. Agora nós também temos que fazer a nossa, porque os apóstolos fizeram a sua parte, os profetas fizeram a sua parte, os juízes fizeram a sua parte, por mais que muitos deles, assim como nós, assim como eu disse, sujeitos às mesmas paixões, sujeito às mesmas falhas, erros, pecados, enfim, alguns erraram, falharam, mas não desistiram, não pararam, não abriram mão daquilo que Deus lhe confiou. É onde que o renovo, ele vem, queridos, sobre as nossas vidas, para que assim nós não venhamos nos manter na infelicidade. É por isso que Lamentações vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e assim são as causas de nós não sermos consumidos, querido. Porque a verdade é que Deus, Pai Todo-Poderoso, do seu alto e sublime trono, todo santo dia Ele tem se irado. Queridos, Ele tem se irado. Por isso que leve em consideração a um sermão da qual fizera uma diferença, um reboliço, sacudiu uma nação, um povo, a qual Jonathan Edwards, se eu não me falha a memória, pecadores na mão de um Deus irado. Queridos, este Deus, ele não mudou. Hoje nos deparamos, assim como também estava compartilhando com meu amado querido irmão presbítero Francis, de que muitos hoje às vezes só quer pregar as bênçãos, esquece do que tem que ser feito para desfrutar das bênçãos. E muitos querem também pregar somente um Deus de amor, mas se esquece do Deus que ira, do Deus que é justiça, que é fogo consumidor. Queridos, todo santo dia Deus tem se irado, e diante de coisas abomináveis que temos visto aí fora em redes sociais, da parte de homens e mulheres que não têm demonstrado temor para com o Criador, para com a pessoa do Espírito Santo de Deus, para com Cristo, muitos têm achado que até mesmo está passando batido, de que Deus não está fazendo nada, não vai tomar atitude. Muitos têm se enganado, amados. Segundo Lamentações, dizendo que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos, porque Deus todo santo dia se ira. E por que então Ele não tem nos consumido? Porque Jesus, quando Ele foi assunto aos céus, a palavra fala que Ele se assentou à destra do trono de Deus Pai Todo-Poderoso, onde Ele advoga a minha causa, a sua causa. Enquanto o Espírito Santo de Deus aqui na terra faz a sua parte, o Mestre lá no céu continua fazendo a sua. O período de 3 anos e meio, fisicamente falando, Ele teve sim aqui na terra, mas agora de forma divina, Ele continua no céu, porque a parte dele foi feita. E quando Deus Pai Todo-Poderoso se levanta do seu alto e sublime trono, irado comigo, dizendo até mesmo, basta, agora Ele passou dos limites, vou tratar com Ele. Da mesma forma se levanta da destra do trono de Deus Pai Todo-Poderoso, o Cordeiro Santo, aquele que se entregou por amor a mim, por amor a você, que teve o seu sangue vertido naquela cruz, e vai dizer, Pai, tem misericórdia dele, vamos dar mais uma oportunidade para ele, vamos dar mais uma oportunidade para ela, vai valer a pena, vai valer a pena. E é por isso que você não tem sido consumido. Mas presbítero Gustavo, e aqueles então que estão aí nas redes sociais, assim como o irmão disse, zombando, brincando, blasfemando? Para me encerrar, certa feita, aqui no bairro Anchieta, num tempo a qual eu trabalhava com vendas, eu me deparei ali com uma família, da qual ali eu apresentando, para encerrar, eu apresentando ali a mercadoria da qual eu estava trabalhando, mercadoria esta alimentícia,
E eu não sei qual foi a direção que nós tomamos, que eu comecei a falar de Jesus para aquela família. Aí a moça falou assim para mim: peraí, você sabe quem nós somos? Irmãos, eu confesso para os irmãos que na hora que ela falou: peraí, você sabe quem nós somos? Isso faz, eu acho que uns 8 anos atrás, mais ou menos. Irmãos, eu confesso que gelou dentro de mim, pastor. Eu travei, eu falei: meu Deus, quem que é essas mulheres? Que ela falou: você sabe quem nós somos? Eu falei: não, eu não sei. Aí ela falou assim: nós somos budistas. Eu falei: amém, Jesus ama vocês mesmo assim. Irmãos, aí começou os questionamentos. Presbítero Anderson, como você pode falar que adora a Deus do qual você não vê? Como você pode servir a um Deus do qual você não vê? Como você pode ser tão devoto a um Deus do qual você não tem nem noção de como que Ele é? Porque, né, de Buda, né, eles ali adquiriram um meio, né, de ele ser reconhecido, mas um meio do qual até mesmo, né, ele precisa ser carregado, precisa ser ali passado um paninho de vez em quando, né? E ali, com a graça de Deus agora vindo sobre a minha vida, queridos, e eu pedindo misericórdia de Deus, para que o Espírito Santo de Deus não viesse me deixar envergonhado, aquela mulher começou a me questionar. E ali, queridos, por incrível que pareça, estava a filha, a mãe, uma senhora e a neta. Ali eu vim me deparar, pastor Marcos, com 3 gerações. E ali eu comecei a falar. Comecei, na medida que eu fui sendo questionado, Deus foi dando graça, eu fui falando. Como você pode falar que Deus, Ele é amor diante de tudo isso que está ocorrendo? Estrupo, morte, guerra. Irmãos, eu fui inventar de falar que Deus está do seu alto e sublime trono, contemplando tudo isso e chorando. Misericórdia. A hora que eu falei isso, pastor, como você pode falar que o seu Deus chora, sendo que você não vê? Ele, né, é espírito. Aí o Espírito Santo de Deus me conduziu em uma certa aldeia, da qual Jesus tinha um amigo, em uma família a qual ele muito amava, Lázaro. Eu falei: certa feita Jesus, aí eu falei para ela: Jesus, ele foi 100% homem, mas ele foi também 100% Deus. E certa feita, ele foi em uma aldeia, a qual havia ali uma família, da qual ele muito amava. E ali havia um homem cujo nome era Lázaro, que tinha 2 irmãs, Marta e Maria, a qual Jesus, ele passava ali de vez em quando para tomar um café, tomar uma água e prosear um pouquinho. A palavra vai dizer que se findou os dias de Lázaro, e Jesus, ele vai até esta aldeia, para ali ver aonde ele fora sepultado, para ali também se compadecer dos mesmos, mas agora trazer esperança, porque Jesus continua trazendo esperança. Aí eu falei para ela, aí Jesus, ele perguntou para as irmãs: aonde o sepultaram? Aí eu falei para ela, aí Jesus, a palavra vai dizer que Jesus, vendo onde ele fora sepultado e vendo o que a morte causa na vida daqueles que ficam, porque Jesus outrora não tivera esta experiência, sendo divino, mas espírito, ele não tivera esta experiência, sentindo, assim como eu, assim como você sente na pele, quando se finda os dias de um ente querido nosso. É muito triste, é muito triste. Creio eu que não há um sequer que pode levantar a mão e falar que não teve essa experiência um dia de perder um ente querido, e de ter tido esta experiência, o quão é triste. Aí eu falei para ela, e isso levou Jesus a chorar, porque ele viu o que a morte causa. E assim como essas coisas que você vem me abordando, me questionando, faz que também Jesus, Deus, venha chorar. Aí eu falei assim para ela, Deus, ele não vai tratar mais com a humanidade, onde eu concluí com ela, Deus não vai tratar mais com a humanidade, assim como ele tratou na antiguidade, através do dilúvio, através do fogo, destruindo Sodoma e Gomorra. Deus, ele reservou um dia para tratar com a humanidade,
Então não está passando nada despercebido. Deus, ele tá sendo tudo anotado. E Deus, ele não tem o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Aí eu falei para ela, tudo isso que está ocorrendo, um dia será prestado conta, haverá o prestar de conta. Aí, irmãos, para alegria, para minha satisfação, a geração, pastor, que levou mais em consideração o que eu falei, foi a da vozinha, a mais, né, experiente. Ela falou assim, mas, nossa, você é tão jovem, né? E, pela misericórdia de Deus, irmãos, eu tenho muito que aprender ainda. É por isso que, se depender de mim, irmãos, eu não perco culto de ensino de doutrina, porque eu gosto de aprender. Eu reconheço a necessidade que eu tenho. Aí eu falei assim para ela, Deus tem também isso para te dar. Porque apóstolo Tiago diz que aquele que tem falta de sabedoria peça a Deus e ele a dará deliberadamente. Irmãos, aquilo foi uma satisfação para mim, presbítero Anderson, porque não foi a filha e nem a neta, foi a geração mais, né, experiente. E por eu ter me deparado com aquilo, irmãos, foi uma experiência que eu tive que foi muito louvável para mim. Experiências das quais faz a gente caminhar, continuar seguindo adiante, não trocar até mesmo a presença do Espírito Santo por um prato de lentilha, por um guisado a qual o mundo aí vem a nos oferecer, por um manjar, a presença da luz divina, porque quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Deus possa continuar usando a vida do nosso presbítero Gustavo para falar com a sua igreja. Vamos dar os avisos dessa noite. Nós temos hoje em nosso meio, nos visitando, o Reinaldo Maristela, é isso mesmo? Brenda e Gabriel. Gostaria que se colocasse de pé, esses que eu chamei pelo nome, e também a Evelyn e Ezequiel estão nos visitando nessa noite. É uma alegria, uma satisfação poder receber aqui conosco nesse culto a Deus. E como nós vamos saudar os nossos irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traga mais gente. E se quiser, glória a Deus. Sinta-se abraçado por toda a igreja. É uma alegria para nós a visita dos irmãos nessa noite. Temos pedido de oração. O presbítero Wesley pede orações pela saúde da diaconisa Cida. Está com muita dor no braço, é isso? Muita dor no braço. A missionária Natália também pedindo orações pela saúde do cooperador Gabriel. Não está se sentindo bem o Gabriel. A irmã Laura pede orações porque vai passar pelo médico amanhã. É a Ana Laura, minha filha. Amanhã cedo ela vai estar passando pelo médico, onde vai ser decidido se vai passar por cirurgia ou não. E todo dia, toda noite, quando a gente faz a oração, não pode deixar de pôr isso na oração, né?
Ela apresenta a Deus, pedindo para que Deus faça a vontade dele, mas ela apresenta a dela também, fala, mas Senhor, o Senhor sabe que eu não quero passar por cirurgia. E ela ora pedindo para que Deus evite que seja necessário a cirurgia. Então os irmãos estejam orando também pela vida da Ana Laura amanhã, que vai passar pelo médico. E o presbítero Maurício pede orações pela saúde do diácono João Pedro. Está precisando também das nossas orações. Quem vai orar pelos nossos irmãos e quem necessita de oração? Glória a Deus, aleluia. Tem uma justificativa aqui, o Lincoln e o Vaguinho, que são lá da congregação do Zé Menino, estão trabalhando, então por isso que não estão presentes no culto essa noite. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Oração e ensaio MAD amanhã, quarta-feira, a partir das 19h30. Todas as irmãs estão convidadas para o ensaio. E para a oração, eu acredito que os irmãos também podem vir orar. Aí, ó, que bênção. Não é somente as irmãs, tá? No ensaio sim, mas durante a oração pode trazer a esposa e também participar da oração. Glória a Deus. Quinta-feira, Quinta da Vitória, às 20 horas. No sábado, a reunião ministerial e logo após a nossa Santa Ceia, nós aqui fazendo menção do sacrifício e da salvação de Jesus pelas nossas vidas. Aleluia. Domingo pela manhã, EBD. Antes tem a oração, logo após um café da manhã e a EBD. E à noite, nosso culto profético, domingo profético, às 18h30, todos convidados para vir adorar e engrandecer ao nome do Senhor. Aqui é o 18º Congresso da MAD, Mulheres em Aliança com Deus, dia 14 de setembro, às 18h15. E tem um tema ali, corajosas e posicionadas. Olha que bênção, corajosas e posicionadas. Nossas irmãs aqui são corajosas e posicionadas. E se alguém fala assim, será? Ou eu também quero ser, então venha participar. Que se você ainda não é, você vai passar a ser também. Amém? Glória a Deus. Tem mais um aqui, encontro de casais. Já tem aqui o preletor Fernando Neto, terapeuta familiar, gestor de pessoas e conflitos. Olha que bênção. Além de tudo, é um servo de Deus e terapeuta familiar, gestor de pessoas e conflitos. Isso aí muitas vezes a gente vê lá fora algumas apresentações, igrejas fazendo alguns trabalhos, né? A gente fala, na minha igreja não tem nada, né? Mas não, é que muitas vezes, como Jesus disse, né? Os de casa às vezes não tem tanta importância, nós olhamos mais a grama do vizinho, mas aqui no nosso ministério nós também temos grandes trabalhos, grandes homens de Deus, trabalhando em favor das nossas vidas. Volta só um pouquinho. Isso, olha lá, tem um valor. As vagas são limitadas, tá, irmãos? As vagas são limitadas. E o horário é dia 12, do 10 às 20 horas. Amém? A inscrição é pelo link que está na página da igreja. Amém? Ou pode procurar a irmã Sandra, que está na frente desse trabalho, e a Sheila, esposa do presbítero Francis também. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, nosso pastor Seir está ainda internado, tá? Aqueles que quiserem estar fazendo uma visita, está na Santa Casa, no quarto 902, 908, B, 908B. E o nome do pastor é Clauseir Cândido. Sem o nome, não tem como entrar, eles não acham. É muitos quartos, muitas pessoas não acham.
O Tiago teve essa experiência aí. Com o nome, sem o nome não consegue. E ele necessita das nossas visitas e também das nossas orações. Continue orando, porque é uma situação bastante delicada. Estenda as mãos, vamos agradecer a Deus. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, por mais este culto, mais essa noite, Senhor, a qual viemos aqui pela tua graça, misericórdia, conduzidos pelo teu Espírito Santo, e podemos sair, ó Pai, nessa noite feliz, cheios da tua presença, da tua palavra, Senhor, com mais ânimo, mais força, Pai, para caminhar mais uma milha, Senhor. Que amanhã o Senhor nos dê um dia abençoado, se o Senhor não voltar, ó Pai, ainda esta madrugada, Senhor. Fica conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, aqueles que foram aqui pedidos de oração, que foi apresentado, ó Pai. Nós os colocamos em suas mãos, ó Pai, porque o Senhor sabe o que é melhor para todos nós, ó Pai. Pedimos a sua misericórdia, ó Pai, em nome de Jesus. Fica conosco, assim nós agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo sejam com todos, e todos nós dizemos...